Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. Está no ar mais um Boca no Trombone, que leva a você todos os domingos as principais informações do momento sobre aposentadoria, direitos do trabalhador, INSS, funcionalismo público, segurança, entre outros tantos assuntos. Hoje, nosso programa é especial e o convidado de hoje é o presidente da Federação Sindical de Servidores Públicos no estado do Rio Grande do Sul, presidente Sérgio Arnaud, né? Com eles, nós vamos falar bastante sobre a condição que se encontram os prestadores de serviço público para a sociedade e, é claro, não podemos deixar de lado a crise no sistema prisional. Vamos fazer um rescaldo aí sobre o ano que passou, o ano de 2016, na visão da FESERGS. Antes de começar o bate-papo com o presidente Arnaud, queria fazer um agradecimento a toda a equipe aqui da Bandeirantes, né, que nos auxiliou. Vocês podem ver no plano aberto aí, estamos com um cenário novo, né, nesse horário novo, a partir desse domingo, Boca no Trombone, sempre nas manhãs aqui da Bandeirantes, das 8h30 às 9 da manhã, levando muita informação jurídica, a nossa consultoria, a nossa prestação de serviço e a opinião dos nossos parceiros. Então, a partir de hoje, você tem essa casa nova, o Boca no Trombone, com o cenário 2017 para você que nos acompanha sempre aos domingos, agora, sempre às 8h30 da manhã. Bom, mas saudar, e não poderia ser diferente, né? Um programa especial, começar com o nosso parceiro mais antigo, é o presidente Sérgio Arnaud, da Federação Sindical. Presidente Sérgio, primeiramente um feliz 2017, apesar de já estarmos aí quase findando janeiro, né? Mas sempre é tempo de cumprimentá-lo e desejar um bom ano, um ano que vai ser de muita luta, como foi o passado, né? 2016. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo André, e espero que 2017 entre nos trilhos, porque até agora foi só desastre um atrás do outro, né? Mas realmente parece que o ano de 2016 não terminou. Eu queria parabenizar primeiro pelo novo cenário, pelas novas, o novo ambiente criado Nossa aqui casa, no Trombone, nessa casa que nós prestigiamos desde o início, desde os tempos do Paulo Solano, né? Teu Exatamente. pai, que tanta saudade nos traz. Verdade. Presidente Sérgio, vamos dar uma olhadinha para trás, vamos ver 2016. Um fato que foi constante durante o ano e durou praticamente os 12 meses do ano de 2016 foi o parcelamento de salários. A administração José Ivo Sartori tomou essa medida ainda em 2015 e a replicou em grande parte dos meses, em 11 meses consecutivos, no ano que acabou. Isso, como que foi visto pela FESERGS? Porque a federação trabalhou muito, tentou fazer muitas negociações, mas o governo se mostrou inflexível no ponto de pagar em dia, cumprir o que diz o artigo 35 da Constituição Estadual. Perfeito, Paulo André. Nós, desde o primeiro momento, lutamos e constituímos, inclusive, um movimento unificado, junto com outras categorias de servidores públicos, que nós ajudamos a constituir para combater essa estratégia. Porque esse parcelamento de salários nada mais é do que uma estratégia desenvolvida pelo governo. E que agora, no final do ano, ficou clara com o levantamento. Nós dissemos o seguinte: o Estado alegava no início do ano que teria um déficit de 5 bilhões de reais. Bem, nós dissemos, com o aumento da alíquota do ICMS, o Estado arrecadou cerca de 2 bilhões a mais. Com a cobrança da dívida ativa realizada pelos nossos colegas da Fazenda, o Estado arrecadou mais 2 bilhões e 300. Só aí já são 4 bilhões e 300, são aproximadamente 4 folhas de pagamento. Sem falar nos repasses federais. Sim. E também na antecipação da arrecadação dos impostos devidos pela GM, o acordo com a FOR, claro. Tudo isso, ou seja, ultrapassou os 5 bilhões de reais, que era o alegado déficit para o ano de 2016. Ou seja, receita teve. Ou seja, teve receita, não teve transparência. E isso a FESERGS denunciou desde o primeiro momento. Faltava transparência na arrecadação. O Estado só falava nos pagamentos, nos desembolsos, mas nunca abriu o verdadeiro mapa da arrecadação do Estado, que no final do ano, ao fim e ao cabo, nos deu razão. Ou seja, o Estado arrecadou mais de 5 bilhões de reais e manteve esta política
do discurso do coitadismo, Sim. da falta de recursos, penalizando os servidores públicos, penalizando a saúde, penalizando a educação, penalizando a segurança, que hoje nós vivemos um caos, né? Que o ano Verdade. de 2017 está simplesmente mostrando as consequências resultantes do abandono da segurança pública e das políticas públicas no Rio Grande do Sul e no restante do país. Presidente Arnaud, um ponto que você toca é muito importante, eu trago aqui um dado, como você refere na questão tributária. O aumento do ICMS foi realizado, efetivado ainda em 2015, com reflexos para o ano de 2016. Perfeito. Né? E além disso, nós tivemos a verificação através de um instrumento chamado de sonegômetro, né, aqui no estado, aonde se pôde perceber que ao final de 2016 nós tivemos cerca de quase 8 bilhões, veja, 8 bilhões de valores sonegados aqui no estado do Rio Grande do Sul, somente em ICMS. Veja, é uma outra fonte de receita na qual o Estado abre mão por não exercer um trabalho com maior rigor, né, no momento de combater a sonegação de impostos. Exatamente porque faltam servidores. O discurso do Estado, que quer diminuir o número de servidores, quer enxugar a máquina, é para continuar facilitando a sonegação. Estes que apoiam os discursos de enxugamento da máquina são os que devem para o Estado. São esses que devem, basicamente, esses 8 bilhões de reais que deixam de entrar nos cofres públicos e que o resultado disso é menos saúde, menos educação e menos segurança, porque não dá para fazer milagre. O Estado do Rio Grande do Sul hoje possui um déficit de funcionários da ordem de mais de 15 mil servidores. Só na área da segurança faltam mais de 10 mil servidores. Sem falar na saúde e na educação. Então, na realidade, esse dinheiro que deixa de entrar para os cofres públicos é que faz com que a educação do Rio Grande do Sul, por exemplo, Sim. venha crescendo para baixo. Nós que fomos referência nacional em educação, estamos assistindo o quê? Que os últimos levantamentos feitos constatam que a educação no Rio Grande do Sul hoje já está rivalizando com a dos piores estados do Brasil. Onde que anos atrás nós éramos considerados um dos melhores estados. Referência. Nós éramos em referência educação. nacional. E referência também em segurança pública. O ano de 2016, presidente Arnaud, mostrou que o índice de criminalidade aqui no estado chegou a níveis superiores a estados como Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem um exemplo claro no sul do estado aqui, município de Pelotas. Pelotas, a criminalidade está igual ou em alguns meses, durante um apanhado que foi feito até por um sindicato parceiro aqui, o GEIRME Sindicato, maior do que em Porto Alegre. Veja, e o estado do Rio Grande do Sul, como você estava falando na questão de efetivo, está hoje com um efetivo que equivale a de 30 anos atrás, com uma população que praticamente triplicou. Exatamente. Mas exatamente essa questão da sonegação, eu não sei se é coincidência, porque o Brasil é um país onde existem muitas coincidências, Sim. Tanto na área dos acidentes, das mortes, enfim, como nós estamos vendo agora nos últimos dias, como também na sonegação. A maior concentração de sonegação no Rio Grande do Sul está na região da Serra, coincidentemente. Pois então. Pois é. Então, na realidade, eu acho que há uma tentativa de não apertar os órgãos de fiscalização. Há um déficit enorme na área da fiscalização e ela não é feita. Então, na realidade, são recursos que faltam para pagar mais policiais, mais agentes penitenciários, mais professores, mais funcionários da educação e mais funcionários na saúde, por exemplo, que são setores vitais para o funcionamento do Estado. E falando nisso, a gente não pode deixar de lembrar que em 2016 tivemos lá no mês de dezembro, né, o famoso pacote do governo Sartori, aonde várias fundações foram extintas. O governo tentou manejar, junto aos deputados, a extinção do artigo 35 da Constituição Estadual, que prevê o quê? O pagamento numa data correta, numa data estipulada para o servidor público. Simplesmente o governo queria extirpar esse artigo da Constituição Estadual de forma preocupante, porque simplesmente os servidores públicos não saberiam quando receberiam, se receberiam no mês, no outro, ou quiçá receberiam o seu salário. E naquelas votações, muitos empregos foram perdidos Nós podemos com a dizer extinção.
que os deputados foram enganados ou se deixaram enganar. Não havia um estudo sério, técnico, que embasasse o discurso do governo da extinção das fundações. Extinguiram fundações superavitárias e fundamentais para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, como a FEPAGRO, por exemplo. Sim. Superavitária, como, por exemplo, a Corag. E tantas outras que foram extintas. Fundações essenciais, como a de Economia e Estatística, a Cientec, e também a Zoobotânica e também a de Pesquisa em Saúde, para falar apenas em algumas. Como também extinguiram a TVE para favorecer alguns determinados veículos de comunicação, cujos funcionários graduados hoje estão exercendo cargos de direção para liquidar a TVE Piratini. Então vejam que não havia um estudo técnico, havia, isto sim, uma determinação política de diminuir o Estado, de inclusive causar mais dificuldades e provocar a transferência para a iniciativa privada de atividades fundamentais. Eu quero saber, por exemplo, aonde vão imprimir as carteiras de motorista que eram impressas na Corag e que vão entregar, por acaso, para a iniciativa privada e a falsificação vai correr solta? Justamente, presidente Arnaud, porque esses serviços que eram feitos pelas fundações, eles vão ter que continuar sendo feitos. E por quem vai fazer? A iniciativa privada. Nada contra a iniciativa privada, porém, tudo contra se extinguir serviços que podem ser feitos com excelência pelos servidores públicos, né, com competência e, como disse o presidente, trazendo superávit. E sobre a questão da comunicação, até tragicômico a declaração do governador dizendo que no aniversário da TVE, ainda em 2016, desejava vida longa. Acho que o longo aí ele está meio deturpado, né? Esse conceito aí do veja que há questões de confidencialidade, como eu citei aqui no exemplo das carteiras de habilitação e das carteiras de identidade, que não podem ser transferidas simplesmente para a iniciativa privada, porque não há como serem responsabilizados. É um serviço indelegável do Estado. É como entregar a Casa da Moeda para a iniciativa privada, qualquer um pode vir a fabricar dinheiro. E quase que o governo federal fez isso no ano passado, né? Então vejam bem que há uma determinação de favorecer a transferência cada vez maior de recursos públicos dos cidadãos. Quando se diz público, não é do governo do Estado, é nosso, é do cidadão que paga os impostos para o lucro, para a iniciativa privada. E veja a consequência disso. Agora, só para resgatar isso, a consequência da privatização indiscriminada é o que se viu no massacre nos presídios lá no norte e nordeste do país. Outra função indelegável do Estado, que é cuidar dos seus apenados, dos seus aprisionados e recuperá-los, foi delegada à iniciativa privada. E deu no que deu. Já passamos de mais de 100 mortes somente lá no Norte e Nordeste. Justamente, esse é um assunto que a gente vai falar no próximo bloco, já projetando, já falando sobre as primeiras semanas desse 2017. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo, já a gente retorna com mais informações, mais bate-papo aqui no Boca no Trombone. A gente está inaugurando o nosso novo horário, sempre agora aos domingos, das 8h30 às 9 horas da manhã. Boca ano 28, mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. De volta com mais Boca no Trombone, na manhã do seu domingo aqui na Bandeirantes. Reforçando, né? Cenário novo, horário novo, sempre aos domingos das 8h30 da manhã aqui no Canal 10. Estou conversando hoje com o nosso convidado especial, o presidente Sérgio Arnaud, da Federação Sindical dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Falamos, presidente Arnaud, do ano de 2016, no bloco anterior. Agora vamos projetar os fatos para 2017, já falar de algo que pode acontecer aqui no Estado, na Assembleia Legislativa, que é a retomada, né? O governo estadual pretende retomar essa votação de parte do pacote que não foi ao crivo dos deputados estaduais em 2016, e temas como a retirada do artigo 35 da Constituição, a extinção ou a possibilidade de retirada de plebiscito para a extinção de empresas, como é a CE, como é outras empresas, estarão em pauta. Como que a FESERG está verificando essa conduta do governo estadual e qual é a previsão? Na realidade, no final do ano passado, o governo sentiu
que não conseguiria reunir os 33 votos necessários para as reformas, as emendas constitucionais. E eu acho que nós consideramos na FESERGS e os nossos sindicatos, os nossos dirigentes, que vai ser muito mais difícil esse ano para o governo reunir esses votos. Em primeiro lugar, porque ficou claro que os deputados foram enganados ou se deixaram enganar quando aprovaram, sem nenhum critério, a eliminação ou a extinção de várias fundações a título de economia. O que se verificou na prática é que o governo não havia calculado sequer o custo para liquidar essas empresas, cujos funcionários são regidos pela CLT e, portanto, têm direitos garantidos. O Estado pensou que ia dispensar os funcionários e pagar quando pudesse através de precatório. Não, na Justiça do Trabalho é diferente. Ou seja, ele só vai poder liquidar a fundação depois que ele quitar todos os salários e os benefícios e os direitos daqueles trabalhadores. Pois bem, eu considero que o Estado terá muito mais dificuldades na aprovação dessas PECs durante esse ano. Sim. Até porque, na realidade, medidas como essa não se justificam. Como eu citei no bloco anterior, o Estado arrecadou mais de 5,5 bilhões, que era o alegado déficit projetado para 2016. E com a recuperação da economia que já está começando, essa arrecadação será muito mais superavitária no ano que vem. Então não há motivos para aprovar essa questão da postergação do pagamento dos salários, Sim. do parcelamento do 13º no estilo Casas Bahia até dezembro do outro ano. Enfim, essas coisas todas não passarão e não passariam. Mas o governo vai tentar usar a pressão do governo federal para a chamada renegociação da dívida, que nada mais é do que estender por mais 20 anos uma dívida que não foi sequer nunca auditada, e que é inexistente. E que já está paga, né? E que já está paga. Nós vamos estender por mais 20 anos, por mais 5 governos que virão, exatamente o valor que é indevido. Então, nós achamos que o governo vai tentar concentrar, tentando aprovar a votação dos plebiscitos Sim. para privatização de mais algumas empresas lucrativas que nós temos no Rio Grande do Sul. Como é o caso da CE, né? Bom, presidente Arnoldo, você até já tocou no tema no bloco anterior, a crise no sistema prisional. Começamos 2017, lamentavelmente, com essas rebeliões, muitos mortos aí no norte do país, no Amazonas, em Roraima, no Rio Grande do Norte. Isso se estende também para outros estados, como o Rio de Janeiro. A realidade aqui no sistema prisional gaúcho nós já sabemos, a AMAPERGS denuncia isso, a dificuldade que existe com a pouca quantidade de servidores penitenciários e também de condições na manutenção dos presídios. Como que a gente pode tratar esse ponto importante que são o sistema prisional, né, e uma legislação penal que seja feita de uma forma mais adequada para o 2017? Esta é a crônica da morte anunciada, como escreveu Gabriel Garcia Marques no seu livro. A segurança está sangrando e o sistema prisional mais ainda. Nós sabíamos, estávamos falando desde o início do governo Sartori, quando o governo não dava bola para a questão da segurança, como continua não dando nenhuma resposta efetiva, Sim. que ia estourar exatamente aonde? No sistema prisional. E, mais ainda, a irresponsabilidade do atual governo é tão grande que festejou o anúncio de uma prisão, um presídio nacional no Rio Grande do Sul. Você sabe o que é o Presídio Nacional? Ele vai trazer para o Rio Grande do Sul os líderes do PCC, do Comando Vermelho, não sei, todos eles vão vir a dar aula aqui para os presos locais. Ou seja, nós vamos misturar os nossos presos, que são atribuição da segurança do nosso Estado, com os professores que virão de fora. Aliás, é o que já está acontecendo no Nordeste. Exato. Mais de 100 mortes Exato. nos primeiros dias do ano. E a situação está muito longe de ser controlada. Não adianta colocar o Exército na rua, porque o Exército na rua ele vai ficar 10 dias, 15 dias e depois vai embora. Um paliativo, né? É um paliativo. Então, da mesma forma que o governo festeja um presídio nacional de segurança nacional no Rio Grande do Sul para trazer professores de outros estados para dar aula para os nossos presos e organizar as nossas facções aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o governo está agindo de forma irresponsável e mostrando que está completamente perdido. Aliás, tem um neófito como secretário de Segurança, Sim. uma pessoa que jamais teve qualquer experiência nessa área e que consultem os familiares lá das vítimas da Boate Kiss para saber qual
a avaliação que eles têm sobre a competência do nosso secretário. Infelizmente, né, o histórico dele não é nada bom. Bom, presidente Arnaud, a gente tem que referir também como um dos temas para o ano que está iniciando a reforma previdenciária, né? A reforma da Previdência, ela vai prejudicar muito trabalhadores da iniciativa privada, aqueles trabalhadores com atividade especial, os trabalhadores rurais, mas, e aí a meu modesto juízo, principalmente aos servidores públicos, com a redação que temos na PEC 287, que é a PEC que visa mudar a reforma previdenciária, nós temos a maior restrição de direitos para essa categoria, os servidores públicos. Como que a FESERG está pensando no trabalho com a CSPB, né, em parceria, para combater essa possível aprovação no Congresso Nacional? Nós estamos trabalhando nacionalmente, junto com a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, com a nova Central Sindical dos Trabalhadores, com todas as centrais de trabalhadores, inclusive esta semana que passou, nós tivemos reuniões em São Paulo e em Brasília, exatamente para articular emendas, porque nós já sentimos que nem na base de sustentação do governo o projeto original passa. Portanto, haverão muitas emendas e já se conversa em Brasília na possibilidade de redução da idade da aposentadoria dos homens que o governo propôs para 65, para que recue para 62 e das mulheres para 58. Mas isso já é um consenso, presidente Arnaud, entre a base governista, que é necessário para uma aprovação essa redução na idade mínima? Ela está sendo falada dentro da própria base, está sendo debatida junto com a base de sustentação do governo. Mas o mais importante na reforma da Previdência foi a iniciativa tomada por alguns advogados nossos, juntamente com advogados da Confederação e através de deputados como o deputado Arnaldo Faria de Sá, que suscitaram e provocaram que o Tribunal de Contas da União vá fazer uma auditoria sobre as contas da Previdência, porque esses números que foram manipulados pelo governo, de longe, não representam a realidade. A Previdência no Brasil ainda é superavitária. E o que acontece é que o mercado financeiro internacional está de olho neste bolo gigantesco que é manuseado pela Previdência Social no Brasil. Esse é o verdadeiro interesse que está por trás da reforma da Previdência. Mas eu não queria encerrar, por favor, a nossa participação aqui sem registrar o nosso pesar pelo falecimento, né, ocorrido num desastre aviatório com o nosso... na última quinta-feira, né? Exatamente, o nosso ministro Teori Zavascki, que era uma pessoa, além de ser uma pessoa extremamente íntegra e competente, era uma espécie de conterrâneo nosso, porque fez toda a sua vida profissional aqui no Rio Grande do Sul. Verdade. Inclusive no Tribunal Regional Federal foi presidente. Foi presidente. O atual prédio aqui do TRF, ele foi construído sob a administração de Teori Zavascki. Exatamente. E nós gostaríamos que, além de manifestar o nosso pesar e solidariedade à família e aos amigos, que a sua morte fosse extremamente investigada, porque são muitas coincidências. O Brasil é o país das coincidências. Exatamente quando está para acontecer um grande fato, acontece um acontecimento como esse, que enluta todo o país. Não, já foi assim em várias outras circunstâncias e as redes sociais estão aí difundindo e nós não podemos passar a mão por cima. Foi o Ulisses Guimarães, foi o Celso Daniel, prefeito lá do ABC e assim por diante. O presidenciável Eduardo Campos. Foi assim antes com o PC Farias, que era o organizador, né, do esquema do ex-presidente do presidente Collor, assim. Então, e foram assim também com as testemunhas que presenciaram os últimos momentos do prefeito Celso Daniel lá em São Paulo. Então, nós desejamos que a Polícia Federal, o Ministério Público, investiguem com rigor, porque nós não podemos permitir que fatos como esse fiquem inexplicados ou coincidências como essa continuem acontecendo. Verdade. Então, nosso pesar, mas também o nosso desejo de que esse fato seja investigado com todo o rigor necessário. Mais do que nunca, né, presidente Arnaud, tem que ser feita uma apuração dos fatos de uma forma correta, obedecendo à legislação e mais, haja vista as prerrogativas, estamos diante do caso de uma morte do ministro do Supremo Tribunal Federal.
A Polícia Federal já interveio, a Polícia Federal já está examinando o caso. Isso tem que ser levado com a maior celeridade possível pelos órgãos competentes a desfraudar o que está acontecendo. E mais, né, presidente Arnaud, preocupa muito o passo seguinte. Exatamente. Como que vai lidar com isso, por exemplo, o presidente da República? Ele tem a prerrogativa de escolher o próximo ministro do STF. Como que vai lidar a ministra do STF, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia? Ela também tem uma prerrogativa. Ela, por si, pode determinar que um outro ministro seja o relator da Operação Lava Jato. Né? Mas o mais curioso de tudo isso é que o ministro, que o presidente da República, que tem a incumbência de indicar o novo ministro, já foi citado na Operação Lava Jato. Portanto, ele, um citado na Operação, um possível indiciado, ele está sob suspeição. Indicar. Está sob suspeição. Ele está sob suspeição, ele não poderia indicar ninguém. E mais ainda, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça que vão examinar... Também estão. Estão todos citados na operação, na delação premiada da Odebrecht. Para ver que essa estruturação da indicação do ministro do STF pelo presidente com a sabatina pelo Senado, ela é totalmente inadequada. Tem que ser modificada. Isso precisa ser modificado. Essa é a regra da Constituição, que ao contrário de algumas medidas que está se propondo, por exemplo, no que falamos antes da reforma da Previdência, que não deveriam ser modificadas, essa regra deveria ser alterada. Perfeitamente, porque é impossível nós colocarmos a raposa para tomar conta do galinheiro. E é isso que nós estamos sujeitos dessa forma, ou seja, o presidente nomeia, os senadores que vão ser julgados ou que estão indiciados vão dar o seu aval, ou seja, o novo ministro já entra sob suspeição. Verdade, verdade. Bom, quero agradecer bastante ao presidente Sérgio Arnaud pela participação nesse nosso programa especial. Né? A gente está inaugurando a Casa Nova, o Boca no Trombone Novo para 2017. Esperamos tê-lo aqui em várias outras oportunidades. Obrigado, um bom dia, um bom domingo. Bom domingo a todos. Obrigado. Bom, a gente está encerrando mais um Boca no Trombone, né? Para você participar, né, conosco, você sabe, pode acessar as nossas mídias sociais, né? Durante a semana, você envia as suas mensagens para o nosso celular. Você que quer saber sobre serviço público, quer entender sobre os benefícios do INSS, encaminhe para a gente que a gente responde no próximo domingo. Para você conferir a reprise do programa, ficar por dentro também do nosso material lá da Rádio Bandeirantes, acesse a nossa página no Facebook e também o nosso portal na internet. Domingo que vem a gente volta, agora horário novo, hein? Das 8h30 às 9 da manhã, com muita consultoria, informações sobre o funcionalismo público, aposentadoria, segurança, entre outros tantos assuntos. Aqui no Boca, no seu ano 28, muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos.